nome é Leandro Giatti, eu sou professor lá do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP e recém assumi o cargo, né? Eu tenho um histórico anterior trabalhando como pesquisador visitante na Fiocruz de Manaus até o final do ano passado. E eu vou trazer aqui algumas experiências de trabalho, né, dessa minha atuação na Amazônia, de projetos que inclusive continuam em andamento até hoje. Então, como foi me solicitado, foi feito o convite e um certo esclarecimento para o que seria talvez mais conveniente de eu trabalhar. Eu pensei então trabalhar a questão da interdisciplinaridade na pesquisa e da participação, né? São os dois elementos-chave. A primeira experiência que eu vou falar para vocês é de saneamento em terra indígena. Eu vou dar a maior ênfase porque é um trabalho de pesquisa que já foi concluído, está publicado, enfim. A segunda experiência é um trabalho de pesquisa em andamento. Então, vou falar um pouco menos e vou falar um pouco mais conceitualmente. Mas as duas diferem numa questão básica. Embora as duas pesquisas sejam de uma abordagem interdisciplinar e com vistas a ter uma atividade de pesquisa participativa, uma dialética, uma construção coletiva, a primeira delas trata de base comunitária, a comunidade indígena. E a segunda trata de uma escala de uma cidade, de uma grande cidade, e o objeto de pesquisa é Manaus. Então, a primeira, né, começou a partir de um projeto intitulado Pesquisa Ação no Distrito de Auareté do município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, proposta de melhorias sanitárias e de hábitos. Foi a partir de um convênio com a FUNASA, o proponente foi a Faculdade de Saúde Pública, eu era então colaborador, mas é uma época que eu estava no IBAMA do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira. Então eu estava terminando doutorado lá na faculdade, e com vínculo no IBAMA, e com a visão de sanitarista, eu fiquei bastante chocado com as condições sanitárias, que não é de surpreender, qualquer um pode saber que o saneamento é precário no norte, sobretudo no interior, em terras indígenas. Mas o que mais me surpreendeu foi a condição de perpetuação dessa situação de exposição, enfim, de saneamento precário ou até mesmo inexistente. Então, quer dizer, tinha uma condição social, tinha problemas culturais, tinha problema do isolamento, tinha problema da distância dos órgãos públicos, das ações públicas chegarem nessas comunidades. E do lado da comunidade tinha também uma postura passiva, né? Conformista, que sustenta, claro, os ciclos de transmissão das doenças, né? Poderia dizer que esse mesmo tipo de composição, de falta de estrutura, de atenção à saúde, de educação em saúde, né? De engajamento da sociedade pelos seus próprios direitos, né? Isso também, obviamente, ajuda a perpetuar diversas outras doenças, como a malária também na Amazônia. Mas não é o objeto da apresentação. Uma pequena caracterização, o local de estudo pertence ao município de São Gabriel da Cachoeira, né, que é no Alto Rio Negro, região da Cabeça do Cachorro, né, mas nós trabalhamos mesmo em Auareté, que é um distrito de São Gabriel da Cachoeira, que fica bem na fronteira com a Colômbia, às margens do rio Alpés, que é o principal tributário do lado da margem esquerda do Rio Negro. Por que nós escolhemos lá? Tem indígena com problema de saneamento aqui, na beira da Guarapiranga. Foi uma crítica, inclusive, de uma professora, Cecília Pelicione, que é lá da USP, que orientou um doutorado que fez parte dessa pesquisa. Mas a Auareté, ela é realmente algo que chama muito atenção, é emblemático. Claro. Ok. E Auareté tem aproximadamente 2.700 habitantes. É uma cidadezinha, né, no seu núcleo de feições urbanas. Então são distribuídos em 10 vilas, que são consideradas como pequenas comunidades indígenas agregadas numa cidadezinha. Então, o que seria bairros são comunidades indígenas. Tem uma estrutura de organização que obedece à lógica indígena de pensar, de se organizar em pequenas comunidades, ter sua liderança, sua representação, seu centro comunitário, a sua representação também da igreja, cada uma tem sua capela, né? Então tem toda uma lógica indígena
na disposição daquilo que é um núcleo de feições urbanas. E lá também tem uma pluralidade cultural marcante, são 15 etnias indígenas na sede do distrito. Uma coisa marcante no Alto Rio Negro, cada etnia tem a sua língua, né? E então ocorre, né, ainda 15 idiomas lá das etnias, mas o Nhengatu, que é um idioma que foi criado, adaptado, né, pelos missionários a partir do Tupi-Guarani e foi introduzido na região do Alto Rio Negro. E o português também e o espanhol. Prevalece uma lógica de casamentos, que eles chamam de, a antropologia classifica como exogamia linguística. Então, uma pessoa de uma etnia que fala uma língua vai casar com alguém de uma outra etnia com uma língua diferente. Então, quem nasce lá, um exemplo assim, se o pai é de etnia Piratapuia, casa com uma mulher dessano, vão ter filhos Piratapuia, vão falar Piratapuia, mas aprende a língua da mãe também, que é dessano. A língua da rua tem uma língua que predomina, que é o tucano. Então, quando o garoto começa a sair para a rua, ele já fala 3 idiomas. A escola ainda tem um conteúdo formal, né, que ainda é do português. Ainda estão começando a avançar na alfabetização na língua tucano, que prevalece lá. E aí o espanhol também está muito próximo. É uma comunidade, é uma cidadezinha de poliglotas, né, eu costumo dizer. Isso para mostrar a riqueza cultural e, obviamente, também a cultura está ligada a todas as dimensões da vida, né, as práticas, inclusive de saúde, não é? Bem, algumas motivações para a realização. Essa imagem é conhecida, né, na Amazônia, enfim, aquela questão, né, de muita água, a maior bacia hídrica, né, a maior disponibilidade de água doce do mundo, mas muitas pessoas não têm acesso à água em quantidade e qualidade necessárias para suas necessidades. Então essa é uma foto aérea do distrito de Awaretê, ali é uma prática de captação de água do rio, a missão salesiana, o comércio, unidade mista de saúde e o antigo, felizmente, né, depósito de lixo perto da pista de pouso. Lá tem na verdade um aeroporto, né, administrado pela Infraero e tudo, né, que serve ao batalhão de fronteira, que é inclusive uma das forças que ajudam a estimular a migração para a área e crescimento, juntamente com a missão, que antigamente administrava o colégio de internato. Na atualidade, aliás, desde a década de 70, deixou de se ter o regime de internato. No regime de internato, os missionários iam até as pequenas comunidades, seguindo a calha dos rios, e traziam as crianças para estudar, em regime de internato. Com a mudança na década de 80, eles passaram a ter uma escola formal, nesses modos que a gente conhece, né? Tem até segundo grau lá, tem em torno de 1000 alunos. É uma escola relativamente grande. Mas a escola também, ainda muito ligada à igreja, é um forte atrativo para a migração que está fazendo crescer isso que era uma concentração de 3 malocas indígenas, né, as antigas residências comunais. Então assim se distribuem as 10 vilas que eu mencionei. Esse é um aspecto da comunidade, muito parecido também com determinadas comunidades ribeirinhas que a gente pode visitar, inclusive em outras calhas de rio, né, em termos de organização, de espacialização dos domicílios, a presença da igreja, e também em todas elas tem o centro comunitário, a representação, da antiga Maloca, que era a residência comunal deles, que com a chegada dos missionários, por volta de 1920, foi diretamente atingida, né? Então passou-se a disseminar a cultura de habitar residências de famílias nucleares, né? Muito bem. Bem, eu tinha um problema com a versão aí, ele tapou a foto. Bem, o que eu gosto de ressaltar é que, embora eles tenham já um histórico de contato muito intenso desde a década de 20 do século 20, eles ainda continuam a sua subsistência, né, com modos muito tradicionais. Então, por exemplo, a agricultura de coivara é uma das principais fontes de alimento para eles, né?
a tecnologia da produção da farinha, né? Ela é importante em toda a Amazônia, é uma tecnologia indígena que deu certo para o padrão de ocupação disperso da Amazônia, não é? Então os estrangeiros que vieram para a Amazônia décadas atrás fazem farinha dessa mesma forma, com essa mesma tecnologia. Os soldados da borracha, por exemplo, eles aderiram a esse modo de viver, digamos, mais sustentável na Amazônia, né? E possível. O transporte nos rios, né? Mas os rios também muito importantes na higiene pessoal, para obtenção de água, eventualmente, é óbvio que eles, como nós, preferem água branca, de nascentes, quando tem à disposição, né? E também um espaço importante para socialização. As crianças crescem no rio, eles têm uma cultura totalmente ligada à água, não é? Então socializam, interagem e se educam em proximidade com o rio. Eu gosto dessa foto, eu gosto de perguntar para as pessoas, né, o que tem nessa... Está passando ali, Cristina, você sabe? Que desenho é esse? É o Bob Esponja, gente. Então está passando o Bob Esponja. Então o garotinho está aí, tem o símbolo da igreja, né, da igreja católica, o seu bichinho de estimação, está cuidando do irmãozinho mais novo, provavelmente os pais estão na roça. E esse é o cotidiano, muito ligado às práticas diárias deles, né? Nas possibilidades deles de viver e de interagir com a sociedade envolvente, né? Tem várias agências de contato. Tem Distrito Sanitário Especial Indígena, tem a escola, tem o pelotão do exército, tem as equipes de saúde, né? Lá tem a saúde indígena, né? Os agentes indígenas de saúde, semelhantes aos nossos agentes comunitários, enfim. E o que nós queríamos lá? Identificar problemas sanitários e socioambientais, com interferência direta à saúde e qualidade de vida. Então, objetivando as mudanças de hábitos e elaboração de uma proposta para a construção de melhorias sanitárias, levando em consideração, obviamente, as questões culturais. A proposta nossa era já desde o início pensar maneiras de construir coletivamente um conhecimento. Esse trabalho de pesquisa para mim foi muito bom para sedimentar algumas coisas que eu vinha estudando até no campo do ensino, da pedagogia, né? Então a proposta é estimular práticas dialéticas com a população, construtivistas, né? Logicamente, então, evitando tradicionais práticas bancárias que sempre foram muito utilizadas nas campanhas de educação em saúde. Aquela prática bancária de depositar conhecimento. Então, logo eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos que nós utilizamos para isso. Mas era sempre assim, pensando em estimular a participação antes de fornecer qualquer tipo de contribuição nossa. Seja informações, seja didática, seja apresentação, enfim. Antes de tudo, era primeiro ter a participação deles e envolvimento. Algumas coisas são marcantes e já nos davam um respaldo das dificuldades de trabalhar com essas comunidades. A primeira, uma que provavelmente vocês também compartilhem nos trabalhos de vocês, é a mobilização. Como atrair as pessoas e envolvê-las. Aliás, nós precisamos de compromisso, precisamos que elas se comprometam a participar com a gente da pesquisa. Na pesquisação, que é o modelo escolhido, é necessário a participação dos sujeitos para legitimar o processo. Então, a mobilização é o primeiro desafio. O segundo é justamente ter esse processo dialético, né? E o terceiro desafio é superar a constante dificuldade de fazer com que os indígenas se apropriem das melhorias sanitárias, assim como se apropriem também de cuidar melhor da sua saúde. O empoderamento e apropriação daquilo que pode ser ofertado. A gente já tinha um histórico e prevalece, infelizmente, uma constância que a FUNASA afirma, assim, o pessoal que tem experiência lá em campo. De maneira recorrente você investe em torno de 1 milhão, é uma suposição, para implantar um sistema de água numa comunidade ribeirinha ou indígena, e ela para por falta de R$1. Não é exatamente um exagero, porque às vezes é uma escovinha da bomba elétrica que se desgastou e precisa ser trocada. Mas enquanto eles têm
aquilo como um benefício que foi dado pela prefeitura ou pela FUNASA, aquilo não é deles. Eles não se apropriam. Esse é um grande desafio, né? Eu vou falar um pouco de uma experiência que eu conheci na Colômbia. Então, esse é o terceiro problema que a gente pensava em lidar. Então, pensar em fazer infraestrutura, sugerir, aliás, nós não fomos para fazer infraestrutura, é claro, né? Fomos tentar sugerir aquelas que seriam mais convenientes. Não só isso, fomos tentar fazer com que eles também se apropriassem da sugestão, porque é um direito deles. O saneamento é um direito da população, não é? Enfim. Só uma ênfase maior na pesquisação, no modelo. Então, esse projeto começou com uma ideia de se fazer extensão, de fazer um programa de educação em saúde. E a escolha foi por método da pesquisação, né, que é uma pesquisa social com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. E no qual os pesquisadores, os participantes, os sujeitos representativos da situação, eles têm que estar envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Então, participação e a resolução de um problema de modo conjunto, participativo, colaborativo. Depois disso que eu comecei a ter um pouco de contato com a proposta da abordagem ecossistêmica, né? Porque o grupo daqui conhece já há bastante tempo, interage e produz, né? Mas para mim foi novidade, eu conheci nesses últimos 4 anos, mas eu vi uma similaridade com essas propostas aí, com essas premissas, digamos, da pesquisação. E na verdade eu vi mais isso ainda na pesquisa, porque nós vimos que não era necessário só, talvez, mudar hábitos ou identificar melhorias sanitárias adequadas, mas era, de fato, necessário fazer tanto um caminho como uma interlocução entre os sujeitos de lá interessados e os governantes e o poder executivo que tem a competência de implementar as melhorias. Então, a gente acabou chegando no entendimento dessa grande necessidade de estreitar esses laços da sociedade com o poder público. Fizemos reuniões comunitárias, entrevistas, questionários, várias formas de abordagem, tanto para compreender a complexidade do problema, quanto também para promover a dialética. E algumas atividades complementares, o que é típico da pesquisação. Quando a pesquisação começou a aparecer, alguns pesquisadores começaram a propor, por exemplo, para a CNPq, alguns tiveram muitas dificuldades. Se você faz uma pesquisação, você envolve a sociedade e ela passa a redelinear até mesmo a metodologia do trabalho. Então, por exemplo, a gente não pensava de fazer análise de água. Acabamos fazendo por uma necessidade. Eles afirmaram que achavam a água branca boa, mas realmente não sabiam. Notamos que isso era um instrumental importante. Mostrar para eles se realmente a água era boa ou não, apesar de eles julgarem visualmente, como até nós mesmos fazemos. E outros instrumentos, inquérito parasitológico também foi importante, todos partindo de perguntas deles, mas também retroalimentando as relações de andamento da pesquisa. Curso sobre alimentos, sobre reciclagem de resíduos, enfim. Essa é uma foto de um centro comunitário, como eu disse, a representação da maloca. Cada vila tem o seu. Então era onde eram feitas as reuniões e aplicados os principais instrumentos. Isso tudo ocorreu em 2005. Mas na verdade o projeto teve desdobramentos até 2008. Um dos instrumentos que nós utilizamos inicialmente, como eu falei, né, para chamar eles a participar, foi o mapa falante, que também é chamado de mapa cognitivo ou mapa mental. É uma representação espacial desenhada numa cartolina do local que se vive, onde você solicita para que os participantes desenhem aquilo que é relevante no estudo. Né? No caso, nós pedimos, então desenhe o ambiente em que você vive e assinale o que é bom e o que é ruim para a saúde. Isso era o primeiro contato, uma primeira pergunta. Então, uma tentativa de trazer realmente a participação deles. Os mapas falantes são feitos coletivamente, 4 a 5 mãos. Então, num grupo de 30 pessoas, que era uma média das reuniões comunitárias,
Detalhe, nós fazíamos uma reunião dessa em cada uma das vilas, em cada campanha. A primeira campanha que fizemos mapa falante, reproduzimos 10 vezes. O que, obviamente, facilitou difundir melhor o nosso trabalho. Então, com 30 pessoas numa reunião, dividíamos em torno de 5 ou 6 grupos. E cada um fazia o seu desenho isoladamente, para depois apresentar. Por isso é chamado mapa falante. Então, eles vão lá na frente e apresentam aquilo que desenharam. Mas assim, já começa da construção do pequeno grupo, em que cada um contribui. Se eu trabalho com vocês aqui num determinado tema, a construção dos nossos saberes vai gerar o produto. E depois, quando a gente pega e difunde para o resto do grupo, interage mais ainda e constrói e vai além ainda mais. Né? Bom, então nós não chegamos lá trabalhando com nenhum tema de saneamento. Não chegamos lá falando que a água contaminada causava diarreia, que certas práticas propiciavam as verminoses. Realmente nós fomos primeiro trabalhar com o material, com aquilo que eles já tinham. Com o saber que já estava lá dentre a comunidade deles. Fizemos também observação participante, né? Fomos às roças, né? Conhecer o dia a dia, o cotidiano. Um outro instrumento nas reuniões foi painéis. Numa primeira visita, mês de março de 2005, nós fizemos então, deixamos uma máquina fotográfica em cada vila, então, para eles fotografarem aquilo que era bom ou ruim para a saúde. Na outra visita, 2 meses depois, trouxemos as fotos reveladas, montamos painéis com os problemas que eles apontavam. Foi bem interessante e bem motivador, eles adoraram e a adesão foi muito grande. E nesses painéis, com os problemas fotografados, eles escreviam do lado as causas e do outro lado as possíveis soluções para os mesmos. Mais uma vez na filosofia do mapa falante, né, trazendo de modo intenso a participação deles. Também apresentavam, né, depois da composição dos painéis. Fizemos ainda um outro mapa falante, tentando identificar os anseios. Perguntamos para eles, para resolver os problemas sanitários de Uaretê, como vocês acham que é possível em 1 e em 5 anos? Né? Como fazer um cenário prospectivo, né? Olhar para o futuro para resolver os problemas, em 1 e em 5 anos. Então, a apresentação dos mapas, esse é um dos mapas, né, produzidos. Aquele probleminha do slide tapou, mas ali no canto superior esquerdo, tem a unidade mista de saúde. Então, eles fizeram esse desenho na íntegra, interagindo e construindo dos próprios saberes. Fizeram, então, o esgoto da unidade mista de saúde caindo no remanso do rio, onde também vem um igarapé e traz muito lixo, né, e sujeira. E aqui tem uma bomba, no canto inferior esquerdo, que, curiosamente, leva água para a própria unidade mista, é como um pequeno hospital. Né? E a água, infelizmente, é distribuída no hospital sem tratamento. Então eles têm toda uma lógica de contaminação, de entender as cargas difusas que vêm com as chuvas, de entender, tem até inclusive, eu digo que isso é uma denúncia. Não é? Isso é uma denúncia. E aí marcar em verde o que seria bom, né? Tem uma água branca ali, uma nascente, tem o peixe no rio, que é o alimento, e as outras práticas cotidianas que eles mesmos julgam nocivas. Esse outro fez diferente, né? Mas a gente tem uma quantidade enorme desses mapas falantes, né? Lógico que nós selecionamos aqueles que também são muito bem elaborados, trazem uma boa síntese, mas no geral eles são muito bem elaborados. Então fizeram do lado aqui circundado de vermelho o que está errado e como deveria ser uma moradia, né? Então naquela que está correta, tem lá o banheiro com a privada, né, o sanitário com fossa, tem a lixeira, os animais estão cercados, né, limpo, etc. Então, tudo que nós pensássemos, né, que seria útil enquanto educação sanitária, provavelmente eles já estavam sabendo. Então a gente tem que trabalhar numa outra dimensão. Por que ocasionalmente, ou quase sempre, eles não aplicam aquilo? Essa é a grande diferença entre ter acesso à informação e ter mudanças nos valores. Porque são os valores das pessoas
que pautam as ações. E ele vai mudar as ações quando ele realmente julgar que aquilo é importante. Por isso o trabalho da educação tem que ser correto, tem que ser planejado, tem que ter os instrumentos adequados e tem que ser contínuo. Né? Não é à toa que promoção da saúde está no nosso programa de atenção básica. É algo para fazer no cotidiano, é sempre. Nas projeções para 1 e 5 anos, vejam como eles trabalharam. Então, cenários prospectivos. Daqui a 1 ano, rua asfaltada, lixeira, uma caixa d'água provavelmente dá a ideia de ser coletiva, uma boa representação do espaço público, né? Uma característica do ambiente urbano, uma delimitação clara do espaço público. E aqui a 5 anos, a água chegando a cada domicílio, porque nós sabemos que é isso que é necessário. As biqueiras, como são frequentemente oferecidas enquanto solução sanitária, não resolvem o problema da quantidade de água necessária. Eu conheci muitas comunidades assim. Tem a biqueira d'água, então tem uma torneira que serve 5 casas. Você tem água boa de beber, tem uma certa quantidade de água, mas tem que carregar até em casa. Quando a pessoa vai fazer suas necessidades, muitas vezes não tem banheiro, não tem água para lavar as mãos. Então a água é necessária em quantidade e qualidade necessárias para um ser humano dia a dia. E eles entendem também isso. E mais uma vez, né, os cenários, bastante pertinente, né? Coleta de lixo, enfim. E com outro instrumento, que foram entrevistas, conseguimos captar algumas nuances diferentes. Vejam, nas reuniões eles faziam aquilo que era provavelmente levado pelas agências de contato para eles. Então eles já têm todo o contato com uma lógica de pensamento sanitário, que é disseminado pela escola, pela TV, todos eles têm acesso à TV. É disseminado pela igreja, enfim, pelos agentes de saúde. Não é? Mas tem ainda um pano de fundo cultural que está muito mais arraigado com os valores deles, né, que pautam as ações. Então, nós vemos representações dos indígenas sobre o processo de saúde e doença. Respostas. Quem tem saúde sente bem, trabalha. Se a roça não dá certo, dá desânimo, depois doença. Através do nosso trabalho, nós temos a nossa saúde. Então, até para quebrar aquele estigma muito negativo de que o indígena é preguiçoso, que é uma falácia, né? Na verdade ele trabalha e vive numa lógica diferente da nossa, não é da acumulação do capital, mas sim muito mais ligado aos ciclos sazonais da época do plantio, da época da derrubada, da época da pesca, das frutas, etc. Não é? Então nós não conseguimos entender, né? Queremos que ele trabalhe de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado. Mas de fato eles têm a saúde muito ligada ao trabalho. Alguém aceita água? E para o surgimento de doenças, vejam, diarreia é feitiço, não passa nada. São aqueles mesmos que desenharam o mapa falante com o problema sanitário. Veja então a diferença, né? Entre aquilo que está ligado à crença deles e aquilo que está ligado a um conceito sanitário que eles têm contato, que eles estão informados a respeito. Os pajés que sabem quem assopra, aí dá dor de cabeça, vômito, tudo é sopro, veneno. Por causa do lixo está quase dominado, não tem sanitário, a gente faz as necessidades em todo lugar, cachorro faz sujeira na rua. Então uma mescla de conceitos sobre surgimento de doença. Mas lá no Alto Rio Negro é bem marcante, e existem estudos nesse sentido, há divisões claras entre o que eles pensam que é uma doença de índio e uma doença de branco. Né? Algumas doenças que são trazidas com a chegada da sociedade envolvente são claramente entendidas como doença de branco, precisa de médico branco, precisa de remédio de branco. Eu digo assim branco enfaticamente porque é a maneira como eles dizem lá, né? Não fazendo nenhum sentido jocoso. E as doenças que são de índio, como a diarreia, tem que ser tratada do pajé. Também eu vi situações em que são muito angustiantes para profissionais de saúde, que geralmente vêm de fora e não têm o preparo adequado. Né? O estudante de medicina, de enfermagem, enfim, o técnico de enfermagem que vai trabalhar lá,
o odontólogo, eles não têm uma formação antropológica para ir para aquele interior e enfrentar aquelas realidades. Eles não conseguem entender e muitas vezes até se revoltam com a realidade. Quando, por exemplo, eles recebem para tratar uma criança que está com diarreia tão avançada na desidratação que acaba falecendo. E aí eles descobrem que é porque veio tardio porque ficou tentando tratar com pajé. Mas o problema então, quer dizer, tem um conceito mítico que faz isso, né? Uma conceituação, uma valoração, e que você não consegue superar, porque o branco é sempre estrangeiro. É sempre alguém de fora. Mesmo quem trabalha na saúde, raramente fica. Não, eu não conheci ninguém que ficou. A gente estava discutindo agora há pouco a fixação nas universidades do norte. Que dirá a fixação dos profissionais, né, altamente requisitados no resto do Brasil, como médico, enfermeiro, enfim, lá na comunidade indígena. Isso eu não vi até hoje, né, nessa região que eu conheci. Né. No tocante à prevenção e tratamento de doenças, primeiro procura benzedor, remédio caseiro, depois hospital. Mais uma vez. Então. Leva no hospital, mas primeiro vai no pajé. O remédio é importante, usamos remédio caseiro. Então, assim, para dar um desfecho, né? Embora os povos indígenas do Alto Rio Negro tenham bastante familiaridade com ideias e conceitos biomédicos, que são veiculados pelas agências de contato em geral, né? Muito embora eles tenham esse contato todo, a maneira de apropriação dessas ideias sanitárias, né? Elas caracterizam-se como bricolagem, que é o que o pessoal usa o termo na antropologia. Né? Então, elas são pautadas pela lógica do pensamento mítico, que promove considerável ressignificação do sentido original com que foram enunciados no discurso científico. Ou seja, se nós não conseguimos integrar isso que é uma realidade e que permanece, porque eles vão continuar a ser índios, eu vou sair de lá, vai vir outras gerações, eles vão continuar a ser indígenas. Eles podem ter televisão, eles podem morar na periferia de Manaus, para alguns casos. Mas continuam a ser um povo indígena, não é? Com suas crenças, com seus valores. Então, se nós não conseguimos fazer uma integração do nosso pensamento técnico-científico com essa forma de pensar deles, sempre o nosso pensamento será estranho e será até uma piada. Eles podem concordar com tudo na nossa frente, mas as práticas não modificam. Então é um desafio constante, mas obviamente tem que se fazer uma integração desses saberes. Aí, antes de passar para a próxima parte da apresentação, a verdadeira contribuição jamais será o assistencialismo, será sim o estímulo para a construção de valores que levem à autonomia e à cidadania, ali embaixo. Aí tem algumas publicações, depois eu passo, né, por e-mail, se vocês quiserem ter acesso, que falam tanto do modo como nós obtivemos essas respostas em termos de um diagnóstico participativo da situação, como também o desenvolvimento metodológico, tem uma publicação do prevalência de parasitos, e tem uma outra que avançou um pouco aqui, na antropologia, embora a Renata Toledo, que foi a primeira autora, ela não é antropóloga, mas tivemos um suporte bem interessante, aliás aprendemos muito, mas a gente discutiu com base nas nossas observações participantes lá, urbanidade rural, território e sustentabilidade, relações de contato em Aoretê. Né? Então, traz várias questões importantes da maneira como eles organizam a cidade, de como eles interagem com os recursos naturais e também no processo saúde e doença a partir da organização local, também das crenças deles, enfim. Passando para a segunda parte, agora eu vou apresentar um pouco esse projeto de pesquisa que está em andamento, eu faço parte. O coordenador é o Carlos Machado de Freitas, talvez vocês conheçam ele é aqui do SEST, da Fiocru, da ENSP, né? Então, o nome do projeto é Abordagem Ecossistêmica para o Desenvolvimento de Indicadores e Cenários de Sustentabilidade Ambiental e de Saúde na cidade de Manaus. Então, ele toma o referencial desse movimento, digamos assim, da abordagem ecossistêmica, né, do EcoHealth, e ele tenta trabalhar isso na escala de uma cidade. Isso é uma proposta em andamento. Né? Eu vou
dizer mais ou menos em que pé que está. É financiado pelo Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública, né? Um edital da própria Fiocruz. O objetivo é desenvolver uma abordagem ecossistêmica para o desenvolvimento de indicadores e cenários de sustentabilidade ambiental e de saúde para o nível municipal. Então a gente pretende construir indicadores que explorem o estado do meio ambiente e as consequências para a saúde. Também pretendemos fazer cenários futuros, estudar então os possíveis cenários de Manaus. O nosso horizonte é 2025. Perdão. E elaborar propostas e respostas para a sustentabilidade ambiental para essa grande cidade, tendo como desafio também fazer algumas interações numa pesquisa participativa, mas numa escala, como já disse, de uma cidade. Bom, vocês já conhecem, eu falei também um pouco da abordagem ecossistêmica, né? Mas ela também tem esses componentes marcantes, né? Tem que ser uma pesquisa participativa, tem que envolver os sujeitos e também os distintos membros do meio acadêmico, né, de disciplinas diferentes. Então tem que ser, como eles dizem, transdisciplinar, né, a proposta, né, do grupo lá do IRDC, não é? Do Canadá, e tem que ser participativa. E tem que também trazer a proximidade com os representantes governamentais. Isso que eu comecei a ver uma grande similaridade, não exatamente com a pesquisação, mas com o que a pesquisação lá em comunidade indígena nos levou, né? Até voltando um pouquinho, porque nós vimos que o caminho para resolver os problemas estava nesse estreitamento de laços da sociedade com o poder executivo. E como fazer isso? O Rio Negro, muito interessante, tem uma história de militância muito bem sucedida no campo dos direitos pela terra. A região de São Gabriel tem um contínuo do tamanho do estado de Santa Catarina de reservas indígenas, né, de terras indígenas. Então, a partir da década de 80, eles organizaram um movimento e conseguiram o direito de demarcação e homologação de suas terras. Esse movimento indígena ainda existe, é muito forte, interage direto com Brasília, com ministérios e também com ONGs internacionais, capta recursos, enfim. É um movimento muito forte. E uma das nossas tentativas lá foi trabalhar para que eles comprassem a ideia do saneamento. Isso a gente foi avançando com o tempo, porque víamos realmente essa força política e organizacional deles. E aí, nesse sentido, mais uma vez, se aproxima desse pensamento aí, essa proposta da abordagem ecossistêmica, né? De envolver os representantes governamentais nas etapas, né, do desenvolvimento das pesquisas. Então, ela remete à necessidade de estudar e promover intervenções participativas para problemas complexos, compreendendo desde questões de saúde humana, aspectos socioambientais, baseando-se nos pilares da transdisciplinaridade, participação e equidade, né, superando então até questões, inclusive, de gênero, ou de etnia, ou de classes sociais, enfim. Além desse referencial, esse projeto para Manaus também usa numa maneira de tentar compreender de modo sistêmico as influências e as pressões pelo meio ambiente, suas modificações e as consequentes exposições humanas a problemas ambientais. Então, a gente pega o referencial de uma proposta da OMS, que é do principal autor, Carlos Corvalán, que é um modelo de forças motrizes, pressões, situação, exposição, efeito e ações. Então, em diferentes níveis, você pode ter ações, obviamente, mais acima, mais sustentável. Mais abaixo, estaríamos sempre só remediando, que é o que tradicionalmente nossa saúde hospitalocêntrica faz, né? Cuidar, investir muito mais na doença do que na prevenção. O interessante dessa proposta é que você organiza numa cadeia de causas e consequências os indicadores do processo de alteração do ambiente. E aí você tem tanto como entender de modo sistêmico, como também de planejar, ou até de negociar, de mediar ações em níveis mais adequados, ações mais sustentáveis. A gente tem um referencial, que foi um artigo produzido nesse meio tempo,
comparando os estados da Amazônia. Então, saiu no Caderno de Saúde Pública, indicadores de sustentabilidade ambiental e de saúde na Amazônia Legal. Então, nessa matriz lógica, fizemos a comparação com dados secundários, né, dos estados que compõem a Amazônia Legal. Vejam, para começar a entender um pouco a situação de Manaus, a evolução da mancha urbana. Na década de 70, Manaus tinha pouco mais de 200 mil habitantes, hoje já está próximo de 2 milhões, em torno de 1.800.000, né? Então cresce vertiginosamente, assim como cresce a economia, calcado nos estímulos para a indústria da Zona Franca de Manaus. Mas ainda Manaus tem problemas seríssimos, né? Uma boa parcela da população, em torno de 600 mil habitantes, não tem água constantemente em abastecimento público. Tem bairros que não tem mesmo, utilizam poços, como esse aí. Curiosamente, e aliás, tristemente, né? Esse é o bairro de Novo Israel, que foi o antigo lixão até 86. E ainda, lamentavelmente, utilizam-se água de poço. Mais ainda, teve um trabalho que eu fiz lá, mas não vou falar a respeito agora. Mas, curiosamente, mesmo com a chegada de água de rede, as pessoas preferem ainda para beber água de poço. Então, desafio emergencial, né, para a promoção da saúde, para que eles, obviamente, se apropriem da água encanada, né? Manaus também tem um marcante aquele processo de avanço da cidade e rápido para as periferias com residuais, né, de floresta nativa, ou até com Manaus ocasionalmente para algumas direções, avança para a mata primária, né? A reserva Duque, por exemplo, é considerada mata primária, né? E você tem essa periferia totalmente desprovida de serviços, de drenagem, de água de rede, de esgotos, próxima à mata, né, que facilita as coleções hídricas e a transmissão de malária. Então, um problema marcante da periferia distante de Manaus. E um outro referencial para esse estudo, né, para ter uma visão ainda mais abrangente, é que as cidades e regiões, as atividades urbanas não se restringem às suas imediações mais proximais, mas sim, além das suas áreas rurais, na própria região, no país, ou no continente, ou no mundo. A propósito, Manaus é uma cidade mundial já. Então ela tem uma indústria de eletroeletrônicos, ela tem fluxos. Manaus já foi uma cidade mundial desde do ciclo da borracha. Ela se consagrou, ela caiu num certo declínio, mas Manaus já foi uma cidade mundial na virada do século XIX para o século XX. Então tem toda uma relação muito além das suas imediações, né? Então quando a gente vai pensar em sustentabilidade de uma cidade, a gente tem que pensar nisso, que alguns chamam de pegada ecológica. Então ela é um sistema aberto, né, com metabolismo próprio, né, mas é insustentável, obviamente. Ela precisa de fluxo, de energia, de alimentos, ela produz resíduos, enfim. E todos esses processos levam a mudanças inúmeras. No caso da concentração populacional e a pressão pelo espaço, é notável um espraiamento da mancha urbana de Manaus. Aliás, esse é um processo comum na Amazônia, porque as cidades na Amazônia são semeadas ao longo dos rios. Os rios que fazem as ligações. Não como numa área que foi de expansão agrícola, que as cidades estão próximas, ligadas por estradas e se conurbam. As cidades na Amazônia são muito distantes umas das outras. Uma cidade não faz limite para outra. Então ela tem um espraiamento. Então muito desmatamento, pode também ser associado à construção de rodovias, enfim, inúmeras mudanças no ambiente que levam a transições, né, da ocorrência de doenças infecciosas, epidemias, doenças emergentes, reemergentes, etc. Era marcante, até na década de 90, principalmente, né, o Sabrosa estudou, Paulo Sabrosa estudou essas questões em Manaus. Então, bairros novos eram novos surtos de leishmaniose tegumentar americana. Então, tem esse histórico de fato, né? Somado a isso, a gente tem a transição epidemiológica e rápida urbanização, também na Amazônia. 70% da população da Amazônia vive nas cidades. 50% da população do Amazonas
vive na capital e 80% do PIB. Então a gente faz ideia das pressões. Com isso, né, e vários outros fenômenos estão acontecendo, então mudança climática, né, o calor urbano, ilhas de calor, mudanças nos serviços dos ecossistemas, né, interferindo no equilíbrio ecológico, transmissão de doenças, exposição à poluição ambiental também acabam se somando num quadro bastante preocupante e diferente. Há poucas cidades no mundo com população em torno de 2 milhões de habitantes em faixa equatorial. Né? Então a gente está ali à beira de um caudal hídrico, a 80% de umidade relativa do ar. Todo esse cenário peculiar ele tem, obviamente, tanto uma interferência ecológica bastante típica, né? E, obviamente, facilitando intensamente doenças infecciosas, como também tem, enfim, uma ligação e uma situação peculiar em termos de ambiente urbano. O calor passa a preocupar bastante. A poluição atmosférica também passa. E o somatório de todas essas exposições? Então você complexifica mais ainda a relação dos riscos, sobretudo se a gente pensar no futuro, tendo em vista as tendências de crescer, crescer e crescer. Né? Manaus está num eixo importantíssimo, sempre teve, o que a Berta Becker defende. Manaus, por excelência, é uma cidade mundial e ela tem um destino de se consagrar como uma das mais importantes cidades da América do Sul. Sobretudo com as iniciativas de integração da infraestrutura da Sul-Americana, que é o projeto IRSA, Manaus vai se consagrar mesmo com o eixo que liga Pacífico, América Central e Caribe, com o resto do Brasil, obviamente, e o Cone Sul. Então Manaus já tem uma posição geográfica importante, mas vai ter uma posição ainda mais importante. Isso é importante também para continuar ter estímulos, obviamente, para a industrialização, pensando em exportações. Embora o contrato da Zona Franca vá até 2023. Enfim, eu estou fazendo uma grande salada porque o nosso projeto ele realmente tem que tratar de uma visão ampla, pensando em aspectos políticos, aspectos geopolíticos, políticas de governo, aspectos demográficos, econômicos, que vão interferir nas pressões ambientais, vão continuar alimentando um processo de ocupação irregular, espraiamento da cidade, dificuldade de levar o saneamento até essas áreas distantes e isoladas da cidade, enfim, um quadro sanitário muito precário. Que nem vou entrar muito em detalhes, mas é bem sabido que a região norte tem um dos piores indicadores de saneamento do país. E aí, a gente entrando num outro referencial, que nós estamos começando a nos apropriar e estudar para discutir, é a proposta da ciência pós-normal, que também, ao meu ver, vai se aproximar dessa linha de pensamento da pesquisação participativa, da construção do conhecimento coletivo. Também vai estar alinhado com a proposta do EcoHealth, né, da abordagem ecossistêmica. E aí, de uma maneira um pouco audaciosa, esses pesquisadores aí, Funtovix e Havitz, já publicam nesse sentido, acho que há pelo menos uns 20 anos, falando de ciência pós-normal, tratando de novos paradigmas para atender a emergencial complexidade das questões que envolvem ambiente e saúde, entre outros aspectos que podem ser tratados numa ciência pós-normal. Então eles marcam assim que a ciência tradicional, muito calcada em fatos, em uma causalidade, né, bastante consolidada, ela não consegue dar conta das incertezas do nosso futuro, das situações conjunturais, das pressões, dos desastres ecológicos, ou dos desastres naturais, ou dos desastres tecnológicos. Então nós estamos falando de situações com fatos incertos, valores controvertidos,
apostas muito elevadas, que podem envolver grandes desastres naturais ou mortalidades, e a necessidade de ações urgentes, para o que geralmente a gente não está preparado. Lembrem o trágico 11 de setembro, né? As dificuldades de atender as pessoas naquela situação de emergência nas torres, né? Então, até para quem a gente pensa que tem mais preparo, realmente essas ações emergenciais são muito complicadas. Então, na proposta de ciência pós-normal, eles apresentam esse diagrama, em que aqui na base nós temos a ligação aqui entre baixas incertezas e baixa importância das decisões em jogo, ou baixo risco de grandes consequências, né? E nós vemos que numa certa área desse diagrama, nós temos a ciência aplicada, da maneira como ela se estrutura e da maneira como ela, com seu conhecimento bastante consolidado, pode atender às incertezas. Então ela tem uma limitação. Além dessa limitação da ciência aplicada, que nós temos aí é uma atuação geralmente de consultores especializados. São eles que se atrevem um pouco mais à ciência, utilizando muitas vezes um pouco de feeling, ou então de parcerias, enfim, de expertise, não é? A tratar e fazer previsões futuras, né? Para a nossa gestão, para o nosso planejamento, para a gestão em saúde, para o ambiente, para as possíveis catástrofes, etc. Mas, na verdade, há ainda um limiar além desse, daquilo que nós não conhecemos, que, segundo os autores, só pode ser tratado quando a gente conseguir desenvolver uma ciência pós-normal. E nessa ciência pós-normal por eles propostas, você tem que ter uma ampliação da ciência de modo a envolver todos os setores da sociedade, mídia, governos e principalmente os sujeitos. Então, nessa ciência pós-normal, provavelmente tem espaço, ao que eu vejo, para o conhecimento dos indígenas. É muito interessante discutir o saber deles e a maneira como eles tratam o ambiente e como eles vivem. Eu não sou antropólogo, aprendi bastante, até tive que aprender por causa do histórico de pesquisa, e também sem fazer apologia, mas se você pega, por exemplo, um estudo que fala da maneira como eles fazem manejo dos recursos naturais dos indígenas, é muito interessante. Lá no Alto Rio Negro mesmo, o Crosby, que é aquele cara que publicou o livro Imperialismo Ecológico, ele publicou um artigo porque ele estudava lá na Colômbia, na região do Alto Rio Negro. Entre alguns índios de etnia tucano, se não me engano, ele fez um estudo muito interessante. Então ele comentava assim, olha, para eles, os animais de sangue quente e grandes têm uma grande quantidade de uma energia chamada fucaca. Por eles chamada assim, fucaca. Então, quanto maior o corpo do animal, mais carne, mais sangue, mais ele tem dessa energia. Quando alguém captura um animal desse, ele se alimenta da carne, ele absorve um pouco dessa energia. Quando ele consome muito dessa carne, exageradamente, ele adquire tanto dessa energia que ele passa a ser visado pelos entes da floresta. Ele passa a sofrer risco de adoecer, ou de morrer, ou de virar a canoa na cachoeira, ou de sofrer uma picada de cobra. Então, quer dizer, porque ele está em desequilíbrio, porque a saúde para o indígena é um equilíbrio com o ambiente e com a sociedade. Para eles também, geralmente, adoece quem briga muito, quem não trabalha. Não é? Então, são sociedades extremamente regradas. Só nesse exemplo do trabalho, você nota que não tem espaço para desocupado e parasito. Eles não têm um espaço para parasito. Então, nesse aspecto da sustentabilidade, diria assim, social e econômica, eles dão lição na gente. Eu não estou falando nem da ambiental, porque sempre tem uma apologia, né, no meio de vida do indígena. Mas estou falando da sustentabilidade social e econômica. Todo mundo trabalha. Não é? Então, essa energia que eles captam, então eles ficam visados, pode adoecer, pode morrer. Faz com que, quando eles caçam uma anta, e eles vão desperdiçar, eles caçam só o necessário. Se eles pegam uma manada de queixada, eles matam um. Tem muita carne.
E ele não leva para sua família pai, mãe e filhos, ele leva para a maloca ou para o grupo, porque para eles é importante a sobrevivência do coletivo, mas também é importante preservar a caça. Mas a explicação deles não é a nossa explicação de manejo de recursos naturais, baseado no estudo da ecologia, da microbiota, da dinâmica de populações. A explicação deles, a construção do conhecimento, é de uma maneira empírica, com explicações míticas e transmissão oral a partir do mítico. Mas funciona. Isso é muito interessante, não é? Então, isso está nas sociedades de lá. Isso está também nas cidades de lá. Porque o índio ele passa a ver televisão, mas ele não deixa de pensar daquele jeito. Foi alguma coisa que a gente também tentou mostrar nessa relação de origem das doenças. Né? Então prevalece essas questões culturais e prevalecem não só como um desafio, mas certamente também como uma oportunidade. E aí eu estou gostando bastante dessas leituras da ciência pós-normal, porque eu vejo que ela dá abertura. Porque a nossa ciência ela é muito isolada e fechada, e pouco democrática, e pouco disseminada. Quem lê ciência? Quem está na ciência. Então não tem nenhum fluxo de entrada do saber tradicional, da experiência dos antigos, que seja, dos nossos avós, para entrar, isso não dá certo. Não é? Não tem esse canal de entrada, como também o saber científico geralmente não chega para todas as camadas da sociedade. E aí, é óbvio, para mim, é o grande desafio. Eu entrei lá na USP agora, sou biólogo, tive uma formação que eu julgo interdisciplinar na saúde pública, isso me ajudou muito, né, porque, tomando por base a biologia, né, que ela é mais restrita, né, então tive mais sociologia, tive mais, enfim, determinantes sociais da saúde e tal, tive essa formação, e agora eu, por causa desses trabalhos com indicadores e tal, eu assumi lá, como professor, numa linha de pesquisa que é política, planejamento e gestão ambiental. Né? Então, foi para onde meu caminho me levou. E aí eu estou achando que é interessante trabalhar isso aí, a ciência pós-normal. E chamando a atenção mais uma coisinha, acho que já deve estar dando tempo, né? Como é que está de tempo? Então, chamando a atenção mais uma coisa, como eu fui naquele evento do México, né, do Fórum EcoHealth 2008, na minha avaliação, o mote daquela reunião era superar o gap, né? O abismo, né? Entre produção de saber e gestão. Mas eu diria, e obviamente com participação da sociedade, que é a proposta deles mesmo. Então, eu estou bastante empenhado em avançar nesse tipo de construção, mas também superando essa questão da escala. Discutir nessa maneira, nesse modelo de abordagem ecossistêmica, nessas possibilidades ou instrumentos de pesquisa participativa, discutir e trabalhar na escala de planejamento de cidades ou de regiões, enfim, né? Então essa é uma proposta. Estou dizendo assim porque estou à disposição, né? E eu gostaria de ter também chance de conhecer mais o trabalho de vocês, enfim. A principal ferramenta lá para trabalhar em Manaus, a participação dos gestores, é a ferramenta de cenários prospectivos. É uma construção que é muito já utilizada em planejamento governamental e de grandes empresas, né? Que você envolve os participantes da organização, né? Para tentar prever o futuro. E também traz colaboração de especialistas. E é um exercício, bom, tem várias maneiras de fazer cenários futuros, né? Mas tem algumas características interessantes, né, que propiciam uma visão global sobre o tema, permite conhecer e lidar com incerteza, quer dizer, pensar o futuro, trazer várias pessoas especialistas para tentar imaginar o futuro, os riscos, as mudanças de mercado, as mudanças climáticas e suas consequências, enfim. Então, ajuda a gente já imaginar o que é incerto, o que pode vir, e isso certamente contribui para que nós tenhamos planos emergenciais, por exemplo, né? Ou para que a gente vai agir nas variáveis que modulam esse futuro, porque
o futuro está acontecendo hoje. A gente fala no futuro e a gente vê o futuro acontecer com as coisas que acontecem hoje. Então, se eu penso, por exemplo, Manaus tem um problema sério sanitário, mas tudo isso é um problema atual, que pode até piorar. Né? Identifica oportunidades, adapta a nova realidade, cria uma linguagem comum mesmo entre atores com visões conflitantes. Você constrói cenários aí que você tem um grande conjunto de cenários possíveis do futuro incerto e amplo. Aí você tem um círculo aí mais ou menos, um conjunto mais ou menos grande dos cenários realizáveis, que geralmente, aliás, muitas vezes ele pode ser bem pessimista. E você traça cenários desejáveis, que são muitas vezes aqueles até um pouco utópicos. Mas dentre os desejáveis você pode chegar próximo da intersecção com os realizáveis, ou preencher ali. Então, fazendo um cenário futuro intermediário entre um utópico e o catastrófico, e achar um futuro melhor. E você tem várias técnicas de identificar variáveis por sua motricidade, quais variáveis interferem mais em outras em cadeia, ou quais outras variáveis são mais dependentes, né? E aí você vai tentar modular, tentar gerar políticas para interagir. Mas se você faz esse trabalho de cenários com os gestores, a ideia é que no processo já tenha uma apropriação. Além do que também é preciso ter intersetorialidade. Aí, mais uma vez, aí, voltando na escola da promoção da saúde, né? Para fazer a gestão do ambiente da saúde, nós precisamos fazer cidades saudáveis, ambientes saudáveis, precisamos de intersetorialidade. Né? Para cuidar da malária na periferia de Manaus, a gente tem que fazer a busca ativa, mas a gente tem que fazer drenagem urbana. Mas antes disso, talvez a gente tenha que ocupar os espaços, os interstícios de Manaus degradados, fazer deles um futuro melhor como áreas urbanas mais sustentáveis, ao invés de deixar que a cidade sempre se expanda para um lugar onde é muito mais longe levar água e trazer esgoto e levar eletricidade. Enfim, são vários setores que lidam com um único objeto, que é a qualidade de vida. Mas que, lamentavelmente, a gente vê a qualidade de vida tratada só como saúde, ou melhor, ainda mais, como a escola, né, de evitar a doença, do que nas outras instituições. Então, a proposta que a gente está trabalhando lá em Manaus, para tentar integrar, interagir e promover possibilidades intersetoriais, é a construção de cenários envolvendo os gestores. Eu acho que é só, e eu estaria à disposição para fazer perguntas. Né? No fim eu falei tanto e vocês poderiam ter falado no meio, né? Mas... Querem perguntar, falar alguma coisa? Porque aí falar alguma coisa vai gravar, né? Deixa eu perguntar então, Leandro. Você conhece o processo de ecologia no pátio da escola? É um projeto latino-americano que nós estamos utilizando lá numa vila ribeirinha. A gente tenta colocar como modelo lá no Amazonas, né, divisa Rondônia e Amazonas. É um projeto que visa despertar curiosidade sobre ciência, mas no pátio da escola, né, tudo aberto e visa que os garotos comecem a questionar coisas, fazer perguntas e descubram coisas e com isso eles repassem essa experiência deles aos outros. Né? Esse é um projeto que, infelizmente, o nosso representante dessa linha de atuação, ele acabou de se mudar para São Sebastião e está se estabelecendo. Não, ele estaria aqui, teria adorado, porque ele coloca justamente isso, né? A comunidade tem que discutir e realizar o que eles precisam, quais são suas maiores necessidades, a partir de um questionamento mesmo que eles, né, realizam sobre a realidade deles, ambiental e de saúde. Então essa é uma interface interessante. Depois eu queria ver se coloco você em contato com o Sérgio, ele vai gostar muito de anotar essas referências que você colocou.
Agora você fala que esse projeto ele está em andamento lá e você está aqui agora, mas você tem uma equipe lá que vai dar continuidade. Tem algumas pessoas da Fiocruz de Manaus, também do Rio, o Carlos Machado, que é coordenador aqui do Rio, e eu vou em São Paulo. Na verdade, o grosso da coleta de dados foi entrevista com gestores. Fizemos mais de 30 entrevistas com gestores, com ONGs, com acadêmicos. E a gente está processando esses dados, está fazendo análise, né, que são conteúdos de questões abertas. E a partir dele a gente vai desenhar o cenário, mas depois vai fazer um seminário para ter uma interação maior. Ótimo. A gente também identifica a necessidade total de ter uma participação dos conselhos locais, né, municipais, de saúde, meio ambiente e educação. Eles têm que participar, né, senão a coisa realmente perde a continuidade. Essa questão, essa sua preocupação com o entorno das grandes cidades é realmente primordial e eu acho que nesse ponto a gente está muito atrasado, né? Uma vez eu estava numa apresentação do Carlos Mink, né, foi até aqui na universidade, estava assim, foi no CBPF, também tinha pouca gente, 15 pessoas, impressionante, uma divulgação ruim. Mas aí eu levantei a ele essa questão, dando o exemplo do que eu experimentei quando eu morei em 88 na Suécia. Morei em uma cidade de 5 mil habitantes, muito pequena, mas eles tinham como principais obrigações, qualquer prefeitura municipal, ter o acesso à informação, né, o mais próximo possível do que Estocolmo. Toda a cidade. Então, uma cidade de 5 mil habitantes tinha uma biblioteca que era um quarteirão. Então, você tinha que ter acesso a um livro, ou um artigo científico, ou um VHS, na época era o máximo que se tinha em filme, né? Acessível naquela biblioteca, no máximo em 24 horas. Qualquer... Né? Eu fiquei impressionadíssimo, quer dizer, a clareza da oferta de informação, né, como necessidade básica para fixar, para evitar o êxodo, né? E o que mais destrói, né, toda a periferia de qualquer cidade, né, no Brasil é isso, né? Quer dizer, não tem o mínimo de condições, né, de informação, de acesso à cultura e nas suas pequenas cidades que obriga o êxodo, né, e desagrega famílias, é um negócio... Na Amazônia eu senti isso, né, naquelas vilas isoladas, que as famílias têm medo de deixar os garotos irem para a cidade, né, porque são alvos fáceis, né, então aí acaba que a família vai toda para o garoto poder estudar, né, então você tem aquele êxodo, aquela deterioração, né, do ambiente no entorno, aí toda a questão de saneamento, né, que você coloca. Mas enfim, eu perguntei eu acho que essa é uma questão, o êxodo rural é uma questão de meio ambiente, né? O que o Ministério do Meio Ambiente tem pensando nisso, né? Realmente tem muito pouca coisa. Não sei se você viu alguma coisa nesse sentido. Eu tenho visto enquanto tendência, né? Porque o êxodo para Manaus não é só do Amazonas, é dos outros estados amazônicos também. Mas também tem uma migração de profissionais mais qualificados de outros estados, inclusive de sul e sudeste, mas é bem menor. Mas prevalece do interior do Amazonas e de outros estados amazônicos. Mas interessantemente que não é só de comunidades pequenas, é também. Mas a Amazônia tem uma particularidade. As cidades de tamanho médio não podem ser consideradas cidades médias. Porque quando eu digo tamanho médio, estou falando em 100 mil habitantes. Mas uma cidade média, não de tamanho médio, ela tem que ter um determinado número e quantidade e oferta de serviços, de infraestrutura. E as cidades de tamanho médio na Amazônia, não tem. Você tem cidades de 80 mil habitantes que não têm água tratada. Entre outras coisas, imagina biblioteca. Quer dizer, hoje a internet está chegando,
mas não é tudo, né? Óbvio que não é. Então, quer dizer, a pressão é enorme. Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, assiste a SPTV. Então, tem um atraso em vários setores, do transporte, nas telecomunicações. Então, vê o Jornal de São Paulo, porque pega de satélite. Não vê o jornal do seu estado. Né? O transporte para São Gabriel são 4 dias de barco. Para Irunepé pode chegar a 15. E é o transporte que os populares têm acesso, porque os voos na Amazônia são mais caros do que, tipo assim, tomando por distância, o referencial de distância são 3 vezes mais caro do que o resto que a gente concebe, né, de voo doméstico. Então tem vários atrasos em várias dimensões. E agora, como pensar isso se Manaus tende a ser cada vez mais uma cidade mundial naquele processo que eu expliquei? Então eles estão saindo de 20, 30 anos atrás para morar numa cidade global. Realmente essa força de atração vai continuar tendo consequências terríveis. E de outro lado a gente não vê não vê políticas para você dar maiores condições, melhores condições de vida no interior. Né? Assistência à saúde, transporte, telecomunicações, a inclusão de um modo geral, a inclusão, né? Essa pressão me preocupa muito, porque Manaus vai se consagrar mesmo, cada vez mais como cidade global. Então vai ter sempre gente do resto de toda a Amazônia. Eu vejo isso como uma tendência para formar uma megalópole. Não sei, não sou capaz, não sou demógrafo, não tenho tanta experiência assim. Mas o atrativo, a força de atração, com certeza, vai continuar. Sim. Você fez aquela outra pesquisa em 2008, você falou, né? Que terminou? Até 2008. Você mostrou, né? As representações, os cenários, tudo. Depois disso, como que ficou assim? Você tem naturalmente uma coisa, né? Eles escrevem uma coisa e a fala deles é outra. Então, nós trabalhamos assim. Primeiro vocês trabalharam isso, né? Primeiro assim, a intervenção. Nossa, o instrumento da pesquisa participativa, ele é um instrumento de intervenção. Então, mesmo sem também falar nada, quando eu coloco eles para fazer uma prática, um instrumento construtivista, eu estou fazendo uma intervenção. Então, começou aí, né? Aí a gente, o que a gente geralmente quer saber é resultados, né? O que mudou, né? A gente tem acompanhado, sim. Mas até 2000, o que eu relatei foi mais uns instrumentos feitos só em 2005. Depois disso a gente aplicou um curso de mobilização social para o saneamento. Que era assim, pegava o relatório nosso, que era um relatório técnico, né, para a FUNASA, financiador, e fomos trabalhando com um grupo de 30 alunos, das 10 comunidades, 3 de cada. Então a gente tentou trabalhar todo o relatório para eles se apropriarem dele, porque o relatório ele é instrumento para você ir para o Ministério Público. Ele é um respaldo importante, ele também tem um conteúdo, né, até pedagógico. Né? Lógico que isoladamente ele não vale nada. Né? Chegar lá e entregar um relatório desse não vale nada. Então nós fizemos esse curso para isso. E a nossa expertise foi disponibilizada, a intenção era agir entrar no seio aí da organização indígena. Não foi, até hoje ainda não alavancou, não sei se pode se tornar bandeira do movimento deles. Isso eu acho que deveria, fizemos apresentações, interagimos, né, com ONGs de base comunitária, etc. Mas assim, aquele lixão não tinha mais, eles conseguiram organizar uma coleta com aterro precário. A FUNASA, quando a gente começou a trabalhar, ela começou a fazer o serviço na parte dela, fez pesquisa geológica e tinha um processo para perfurar poços. Foram perfurar recentemente, mas na virada desse ano nós tivemos uma informação muito triste. Uma pessoa lá que é muito bem engajada, foi até subprefeito, que ele escreveu um e-mail para a gente respondendo, olha,
por que que aqui em Abaeté é sempre assim? A Funasa veio, perfurou os poços e não deu água. Então, quer dizer, eu acho que ainda está faltando eles pegarem isso mesmo e cair de pau no poder público. É isso que eu queria. Que eu espero até que um dia tem que acontecer. Porque aquilo é uma cidade. Mas enfim, a gente começou fazendo a intervenção, oferecemos esse curso que levou 2 anos, com encontros, né, a cada 3 meses e tal. Eu não lembro, acho que foram 18 encontros no curso. 18 dias de trabalho, né? Assim, divididos durante 2 anos. E o que mais? E a gente também subsidiou uma interlocução deles direto com a Funasa e com a prefeitura, mas ainda realmente não resolveu o problema da água e do esgoto. A Funasa teve problemas no meio porque eles iam oferecer, por exemplo, uma oficina de melhorias sanitárias que eles faziam no passado e deixaram de fazer. Agora eu me lembro, eu ia citar a experiência da Colômbia. A Colômbia eu visitei lá do outro lado do rio, né? Algumas comunidades. Impressionante o que saneamento, para mim ali, foi uma vez que eu vi saneamento claramente como dignidade. Sabe? Foi algo bastante marcante. Então eles têm os módulos sanitários com coleta de água de chuva, caixa d'água tapada, com filtro, né, para não cair folha e tal, uma torneira e o banheiro com um sanitário baixo, porque eles preferem, né, fazer necessidade de cócoras, na casinha com fossa e a descarga é com balde. Funciona. E por que funciona e permanece funcionando? É sustentável. Por que isso? Porque eles fazem do tipo oficina, que a Funasa não faz mais. Eles pegam a infra e o projeto, levam lá o material. E contratam um morador. O senhor mora aqui, o senhor vai ser contratado para fazer o seu banheiro. Então treinam, acompanham, ele constrói. Mas nisso ele se apropria. Palavra-chave, apropriação. Isso é, diferente daquela bombinha da Funasa que eu falei, né, que para todo um sistema enorme por causa da escovinha, ele sabe daquilo, é dele, ele fez. Ele sabe como consertar. Essa é a palavra-chave da sustentabilidade, apropriação, eu penso. Numa outra vila, Santa Maria, do outro lado do rio, fizeram um poço e deu certo. Na verdade era um poço uma nascente, que tinha uma produção mais ou menos, eles fizeram um poço. Barreira sanitária, bombeamento e tal. Aí esse foi legal porque a gente avançou na discussão, porque depois de implementado, tinha a questão da conta de luz. Aí veio um professor, né, lá tem muito assim, a liderança muitas vezes são professores, e é bom que eles são professores indígenas e líderes comunitários. O Galdino, que é uma figuraça, ele é do PCdoB, está sempre nas reuniões de camisa vermelha, assim, bem ativista. Ele falou, como a gente faz agora da conta? A gente briga para o prefeito pagar? Parece que ele pode pagar agora que está em campanha, né? Uma ocasião que a gente estava lá. Eu falei assim, Galdino, vamos lá. Numa reunião, né? Ele pode pagar agora que está na campanha, mas depois ele vai parar. E aí vocês vão ficar sem água? Então vocês têm que fazer o seguinte, a gente trabalhou muito isso. Vocês vão fazer um rateio, vão se organizar, vão pagar e dar manutenção. Porque não existe empresa para se implantar, porque eu me aproprio aqui, lá em São Paulo, né, do sistema de água, através da conta. Passo a ser consumidor, pago para uma empresa. Não existe empresa para a dimensão das pequenas comunidades, não é? Então eles têm que se apropriar e se organizar. Ter algum responsável, delegado por eles, para cuidar, para arrecadar o dinheiro, enfim. Eles têm que organizar. Isso é apropriação. Então a gente trabalhou isso com eles, essa nascente está funcionando. Mas só que do lado maior, onde tem 7 vilas, né, perfuraram e dessa decepção horrorosa. Tinham feito estudo geológico, né, que é para identificar a profundidade do lençol e tal. Parece que perfuraram um pouco, não sei, eu não entendi, a gente já não estava mais lá. Mas assim, uma coisa é certa também, nós somos de fora. Eu não vou estar lá sempre. Eu tenho que pensar ao máximo soluções para ficar para eles. É difícil também, né? Lógico, a gente quer melhorar, mas não melhora de uma hora para outra. Enfim, mas foi uma experiência muito boa, né? Lógico, algumas decepções, outros logros, né? A água de chuva
a gente não teve nenhum instrumento para medir, porque não fizemos um recenseamento antes e depois. Mas a informação que nós tivemos deles, de uma atividade que eles fizeram inquérito, quando estavam fazendo o curso que eu citei, eles passaram a usar mais água de chuva, que era também identificado como uma das fontes de água mais seguras. Né? Todo o solo é contaminado, né? Não tem banheiro. Né? Enfim, algumas coisas foram... fizeram um jornal comunitário, eles fizeram no curso, um dos instrumentos. Eu não citei porque era muita coisa, sabe, dar continuidade. Eu cito geralmente essas primeiras abordagens porque eu julgo que essa entrada é muito difícil. Eu falei dos desafios iniciais, a mobilização. Felizmente nós conseguimos as portas abertas porque entramos com a Federação Indígena. Então eles levaram para as comunidades. Uma reunião que eu fui, que não tinha liderança junto, não veio ninguém. E eles hostilizam você. Eles são receptivos, mas quando está com alguém deles, quando tem alguém para abrir a porta. Uma reunião que a gente fez na primeira etapa, mó baixo astral, assim, porque a gente saiu de cabeça baixa, assim. Eles negaram responder, falaram, não. Sabe, assim, fora daqui. Né? Como é que consegue? O líder se contém. É. No nosso caso foi, então, como eles têm, tem uma capilaridade grande das associações. E só em Aoretê tem 15 ONGs indígenas. Só em Aoretê. Eles têm a COIDI, que é a Coordenação das Organizações Indígenas de Aoretê, que é ligada com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que agrega mais de 50 ONGs e pega financiamento da Noruega, entendeu? Para projeto. Então, aí tem essa capilaridade até as comunidades. Foi essa, aqui também eu tive sorte de começar um bom relacionamento em São Gabriel, que eu estava no IBAMA. Eu fiz um bom relacionamento no IBAMA com a Federação Indígena. Isso e começou aí, né? Porque aí eu fui para a COIDI, que era a base local. Aí da COIDI eles abriram as portas das vilas. A FUNAI, bom, enfim, não teve um envolvimento direto, eu não sei nem o que dizer, assim, mas não que eu tive problemas, né? Realmente eles tiveram conhecimento e deram consentimento. Só isso, né? Mas de fato a FUNAI ela está muito envolvida com questões de fiscalização das terras, de alguns projetos mais meio, enfim, mas não se envolveu com saneamento não. Tomaram só conhecimento e consentiram. Aquela época era a FUNASA, mas uma época era a FUNASA que terceirizava para a própria Federação Indígena. Depois voltou para a FUNASA, agora estava voltando para as ONGs, um problema seríssimo que burocratiza, dificulta enormemente repasse de verba, você fica às vezes um semestre sem repasse de verba, profissionais de saúde sem trabalhar, sem ter dinheiro, né, para ir para o Rio, né? É caríssimo deslocar, vocês sabem, né? Gasolina, né? Então, enfim, então sem repasse para mesmo, meses, né? Para a saúde para meses, não vai voadeira para a água, né? Não consegue. Mas enfim, a continuidade foi o curso e realmente aí em 2008 a gente tirou o time de campo, digamos assim. Teve, eu acredito que sim, digo assim, dos frutos lá, né? Então, por exemplo, foi em 2008 mesmo, teve um processo lá de desenvolvimento do plano diretor municipal, que São Gabriel já tinha mais de 30 mil habitantes. Então, quem fez foi um amigo meu, lá que era da prefeitura, e ele conseguiu fazer um projeto muito exitoso para a participação nas comunidades. Ele levou o plano nas calhas de rio para discutir diretrizes para as calhas de rio que compõem, né, o enorme município de São Gabriel da Cachoeira. E ele fazia reuniões e tal. E aí, quando teve em Aoretê, o nosso grupo de alunos participou, discutiu a questão do saneamento, né? E deu diretrizes para o plano diretor. Então, quer dizer, isso é a primórdia de uma política, né? Ela ser regulamentada, né? Pois ela tem que sair do papel, obviamente, mas ela começa
num marco legal, né, claro, né? Decreto, no plano diretor, enfim. Né? Isso também aconteceu. O plano diretor de lá ficou super conhecido. O meu amigo, a gente chama ele de Conde, né? O apelido, todo mundo chama ele de Conde. O nome dele é Salomão Aquino. Ele veio para a USP para um evento para discutir planos diretores participativos. Foi legal. A iniciativa deles, né? Mas foi bom que deu abertura para o nosso grupo também interagindo. Acho que o maior de todos é Barcelos, que você teve lá. É muito grande. Novairão também é muito grande. Os da cara do Rio Negro são muito grandes. Bom, no Amazonas tudo é grande, né? No estado, na Amazônia tudo é grande.